Uma boa tarde para você que está aí ligado na programação da TV Câmara Campinas. Estamos ao vivo e já te lembro que a sua participação aqui é sempre muito bem-vinda. É só mandar sua mensagem para esse número que está aparecendo agora aí na sua tela. Esse é o nosso WhatsApp. Salva aí e assim você pode falar com a gente a qualquer momento. Enquanto está anotando tudo aí, aproveita também para conferir o que é destaque na edição de hoje. Vereadores fazem apelo aos pais para que vacinem as crianças contra a Covid-19. Conclamo aqui os meus pares da Comissão de Política Social e Saúde, Cecílio Santos, Jair da Farmácia, Rodrigo da Farmadic, Mariana Conte, também todos os outros vereadores que fazem coro comigo para que as nossas crianças sejam vacinadas, senhor presidente. Nós temos uma realidade hoje com todas as ações da Secretaria de Saúde, apenas 36% das nossas crianças vacinadas. Isso é muito ruim. Comissão de Meio Ambiente promove encontro virtual. Comissão Especial de Estudos de Combate a Enchentes também faz primeira reunião do ano. A gente te conta como fica o tempo para este final de semana. E também te ajuda a decidir o que fazer. A agenda cultural está repleta de atrações. É amanhã o grande derby campineiro. Os de Preta se enfrentam neste sábado às 8 horas da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Câmara Notícia começa agora. Sexta-feira, como você já sabe, é dia de enviar a nossa equipe para algum bairro da cidade de Campinas. Onde será que a Mariana Meira e o Cristiano Ribas estão hoje? Uma região rica em população e também em economia. É nela que está concentrada a maior parte do comércio aqui de Campinas. Acho que não tem uma pessoa que mora aqui e que não conheça essa parte da cidade, viu? Eu estou falando do centro de Campinas e é lá que fica um dos prédios mais antigos da cidade. Ficou curioso para saber qual é? É a Mariana Meira que vai contar pra gente. Ela já está aqui na tela comigo. Boa tarde, Mari. Conta pra gente em que local aí da região central você e o Cristiano estão neste momento. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui no Câmara Notícia. Sexta-feira, dia de Meu Bairro na TV, e a gente começa falando sobre essa área, como você disse, em que nós estamos nesse momento. Uma área de mais de 250 anos de história colonial e milhares de anos de história indígena. Vamos lembrar aqui que a história das cidades começa pelo centro. A gente sabe que o centro é que dá início e aí os outros bairros vão se formando nas regiões periféricas. E aqui no centro de Campinas não foi diferente. Durante muito tempo, tudo se restringiu a essa região central para depois as vilas, os bairros começarem a surgir, principalmente a partir do século XIV. Aqui na região central de Campinas, além do comércio pujante, que muita gente conhece, muita gente que precisa fazer as compras, nós temos a Catedral Metropolitana de Campinas, temos a Rua 13 de Maio, né? Para quem, como eu disse, gosta de fazer as compras, e onde nós estamos nesse momento, que é a atual sede histórica do Corpo de Bombeiros. Vamos relembrar um pouquinho da história daqui. O Corpo Municipal de Bombeiros foi criado em 23 de janeiro de 1909. Tinha 8 bombeiros, na verdade 1900, né, a data real. Olha só que interessante, no início eram 8 bombeiros que levavam a bomba de combate ao incêndio até o local de ocorrência, utilizando uma carroça movimentada por tração animal. A gente já vai conhecer um pouquinho melhor dessas histórias e outras curiosidades.
Essa sede em que nós estamos, ela é de 11 de junho de 1909 e ela fica localizada no encontro da Rua Ferreira Penteado com a Rua José Paulino. Vamos começar a nossa entrevista, aqui são 2 entrevistas hoje, com o Tenente Bruno Batista Martins, para falar um pouquinho dessas curiosidades aqui do centro de Campinas. Tenente, seja bem-vindo primeiramente, uma boa tarde. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. Tenente, vamos começar falando sobre uma curiosidade muito importante. Este local em que nós estamos nesse momento está sendo revitalizado desde o ano passado para preservar a história do Corpo de Bombeiros. Como é que tem sido esse processo? Exatamente, Mariana. Nós, desde o segundo semestre do ano passado, nós temos revitalizado esse centro histórico, né, do Corpo de Bombeiros, localizado entre a Rua José Paulino com a Ferreira Penteado. Estamos trazendo o nosso prédio, né, o histórico. Nós estamos aqui desde 1909. Nosso prédio histórico é carinhosamente conhecido como Pombal, né? E estamos trazendo característica ao Pombal da forma como ele era em 1909, né? Utilizando a mão de obra dos próprios bombeiros, né, da Estação Centro, e também de alguns parceiros e amigos do Corpo de Bombeiros, né? Foi um projeto idealizado pelo nosso comandante, o Coronel Eglis, e que está sendo executado, né, para valorizar e fazer esse resgate histórico da nossa história. Tenente, qual tem sido o desafio para mexer nessas estruturas que são tão antigas aqui? Sim, são estruturas bastante antigas, né? E a ideia, Mariana, é realmente trazer como era lá em 1909, que começou com o Corpo de Bombeiros, com 8 bombeiros, né? E a gente trazer essas características, né, do tijolinho à vista, as cores, né? O telhado que era na época, né? Para a gente trazer esse resgate histórico da nossa história e também tornar um local instagramável, né? Onde um ponto de referência, um ponto turístico da cidade de Campinas. O que ainda vai ser feito por aqui? O que ainda está em projeto? Isso, em projeto, né? A partir de fora, né? Do nosso prédio histórico. No piso de baixo, a gente quer fazer uma área de congraçamento e confraternização dos nossos bombeiros. E na parte de cima, a revitalização da nossa sargenteação, onde a gente utiliza para fazer toda a parte administrativa do posto de bombeiro centro. Tenente, qual que é a estrutura hoje que o Corpo de Bombeiros tem em Campinas? Vocês são quantos? São quantas viaturas? Quando ocorre algum incidente aqui em Campinas, o que acontece? Qual que é o processo para o nosso telespectador conhecer? Sim, a nossa estrutura em Campinas, né? Temos 6 quartéis na cidade de Campinas, né? Esse quartel é o primeiro quartel, o pioneiro de toda a cidade, né? E aí a gente, com a expansão da cidade de Campinas, outros quartéis foram criados. Então temos quartéis aqui no centro, hoje aqui no centro, temos quartel no Jardim Olinda, Jardim do Lago, Jardim das Oliveiras, Taquaral e Padre Anchieta, né? Totalizando 6 quartéis. Temos um efetivo hoje do primeiro subgrupamento de aproximadamente 200 bombeiros que diuturnamente atende a população nas mais variadas ocorrências, seja de incêndio, resgate ou salvamento. O que é que a pessoa tem que fazer para acionar vocês? O acionamento do Corpo de Bombeiros através do telefone 193, né? O atendente vai estar recebendo a ligação, quais são o atendimento, né? Seja para um resgate, um salvamento, um incêndio. E aí vai estar cadastrando a ocorrência. Depois de finalizado o cadastro da ocorrência, vai estar despachando para a viatura mais próxima, né? Seja dentro desses 6 quartéis aí que eu acabei de citar. Vou encerrar a sua participação, Tenente, fazendo uma pergunta que a gente não pode não perguntar. Quanto tempo o senhor está aqui e quais foram os principais momentos, o que mais marcou sua trajetória aqui nos Bombeiros? Sim. Mariana, eu cheguei no 7º GB, né, em julho de 2015. Desde então, eu sempre trabalhei na parte operacional, né, sempre fui comandante de estação, né. Atualmente eu comando essas 6 estações aí. E foram variadas ocorrências que eu atendi, né? Com certeza, as mais marcantes, né, foram o incêndio no Doidão em 2017, né? Na Autopeças Doidão, localizado na Benjamin Constant.
incêndio na empresa EMS em 2018, mas assim, ocorrências variadas, né? Mas as que mais marcaram foram esses grandes incêndios que ocorreu e que marcou a história também do 7º IGB na região. E que marca a missão do bombeiro na sociedade também, né, tenente? Com certeza. Tanto a missão de salvar vidas, patrimônio e o meio ambiente. Estamos sempre à disposição. Tenente, muito obrigada pela sua entrevista e um excelente trabalho para vocês aí em 2022. Obrigado. A gente agradece a oportunidade dada a você. Bom, são 122 anos de história do Corpo de Bombeiros aqui de Campinas, muitos desses anos concentrados aqui onde nós estamos agora, um centro de memórias, e sobre essas memórias nós conversamos agora com o sargento aqui do Corpo de Bombeiros, Luiz Carlos de Cara. Sargento, seja bem-vindo, uma boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Mariana, e boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Esse local, essa sala respira história. O que é que conta esta sala? Aqui é o Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros. Como você já na matéria está falando sobre história de Campinas, o Corpo de Bombeiros tem muita história aqui na cidade de Campinas. Então aqui está registrado tantos fatos históricos, como também a história do grupamento de bombeiro que difunde com a cidade de Campinas, né? Então aqui as várias ocorrências, temos ocorrências aqui de 1932, 1980, 79, da década de 50, 70, com foto, com fatos registrados. Inclusive, havia comentado com você, né, que temos até o registro de ocorrências que aconteceu em 1932, que foi o bombardeio dos aviões aqui, e aquele escoteiro Aldo Chiorato, né, que saiu para entregar na época os panfletos, né, sobre os bombardeios. Infelizmente ele veio a falecer. Nós temos registros no nosso livro da época de 1932 aqui, que o Corpo de Bombeiros atendeu as 3 ocorrências que foram os bombardeios dos aviões. Inclusive, tem uma memória que está bem em frente aqui à sede, né, sargento? Que é o Memorial do Herói. Isso. Conta um pouquinho a história dessa memória. O Memorial dos Heróis, ele foi feito para mostrar aqueles que, no cumprimento do dever da sua missão, acabaram indo para salvar ou morrer, que é a canção do Corpo de Bombeiros, né? Então, ali, os nossos heróis estão eternizados ali. Aproveito a fazer o convite para todos os telespectadores para passar aqui na frente da nossa sede do Grupamento de Bombeiro, aqui no José Paulino, número 792. Nas nossas redes sociais também tem. Inclusive, hoje, fizemos uma homenagem a um herói que faleceu nessa data de hoje, há 19 anos atrás. Qual que é a importância do bombeiro, sargento? A gente está falando de tantas histórias, de colocar a própria vida em prol da sociedade. Qual que é a importância disso? A importância é você doar a sua vida. A hora que toca o alarme, nós não fazemos qualquer tipo de distinção. Nós partimos para cumprir a missão. E a nossa própria canção, né, diz para salvar ou morrer. Então fica eternizado, tá, na memória, né? Praticamente isso que nós estamos saindo para atender a ocorrência, para cumprir o nosso dever, cumprir a obrigação e, como se diz, fazer valer o juramento quando nós entramos no início da carreira. Agora, o senhor contava algumas curiosidades sobre o que era esse prédio, quem ficava nesse prédio muitas e muitas décadas atrás. Quero ouvir de novo essa aqui história. Praticamente era um prédio da prefeitura, né? Era um hospital. Ali do lado direito nós temos o Palácio dos Azulejos, onde tem muita história, né? Os Barões do Café, no início, ficavam ali. E junto com o complexo, como o tenente Bruno mencionou, nós estamos restaurando para quê? Para que quando tiver condições, as escolas, as pessoas que gostam da história de Campinas, venham visitar, venham conhecer um pouco da parte da história, né? O pátio ali, mais de 100 anos, onde, como você mencionou, né? Temos várias fotos aqui, o pessoal ia com carroça,
hoje nós já temos aí um autobomba de última geração. Então é a tecnologia, é o Corpo de Bombeiro ampliando o serviço para quê? Para atender melhor a população daquilo que nós podemos oferecer. E eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o tenente, perguntando para o senhor há quantos anos o senhor está aqui e qual foi o momento que mais marcou a sua trajetória? Eu tenho o privilégio de ser hoje o bombeiro com mais tempo de serviço aqui na unidade do 7º Grupamento de Bombeiros. Estou aqui há 33 anos, cheguei em dezembro de 88, e inúmeras ocorrências marcaram, porque praticamente só não peguei o do Eldorado em 86, porque eu tinha, na época, 16 anos e não ia prestar o concurso, né? Mas peguei desde incêndio na Repran, a passarela da Dom Pedro que caiu, o casarão na Barão de Jaguara, peguei a MS, peguei várias e várias ocorrências que marcaram, inclusive quando teve aquele incidente também na Catedral, que foi em dezembro, tudo onde várias pessoas acabaram perdendo a vida, né? Então isso marca na vida da gente. E às vezes as pessoas perguntam, né? Mas você já está quase embora, né? Mas cada dia é como se fosse um dia novo e parece que cada dia é um dia que eu estou entrando na corporação. Que legal. Sargento, para a gente finalizar, tudo isso é do povo também. Então, como o senhor disse, fica o convite para as pessoas passarem aqui na frente, tirarem foto e virem conhecer o local, né? Pouco de história, né? Antes da pandemia, algumas escolas, né, já haviam vindo aqui para procurar a história de Campinas e eles vinham aqui no memorial, né? Porque tem muita história aqui da onde que iniciou o Corpo de Bombeiros e a parte do antigo centro de Campinas, né? Então, estamos aqui na José Paulino, as nossas redes sociais, se você tiver a oportunidade, é 7º GB PMSP, se digitar lá 7º Grupamento de Bombeiros, vai achar o nosso Instagram. E nós tendo aí o aval das autoridades, estaremos reabrindo isso aqui, recebendo as escolas, e isso tudo aqui que é o nosso memorial, há um projeto junto com a Fundação do Corpo de Bombeiros lá em São Paulo, que é uma fundação realizada pelo Corpo de Bombeiros, para a gente transformar aqui num museu com parte virtual. Então, a pessoa vai vir aqui, ela vai ver essa história através de uma realidade virtual. Legal, estaremos aqui para acompanhar. Sargento, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado e tenham todos uma excelente tarde. Conte com o Corpo de Bombeiros se precisar, telefone 193. Obrigada, Sargento. Lembrando a todos de casa que a Câmara Municipal de Campinas tem uma comissão especial de estudos que é voltada para analisar e discutir esse processo de revitalização do centro. E é claro que quando a gente fala em centro, aqui a sede histórica do Corpo de Bombeiros está incluída e foi isso que a gente veio conhecer de perto. Viviane. Mari, muito obrigada, viu, pela sua participação e também pela equipe do Corpo de Bombeiros. Aí tenho a certeza que é muita informação e muita informação rica que vale a pena conhecer. Muito obrigada. E a gente aqui continua falando de Campinas, viu? Mas agora incluindo aí toda a região, porque a Mirna Abreu já está aqui comigo, é ela que vai trazer as notícias de Campinas e também das outras cidades, dentro do Notícias da Metrópole. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Viviane, boa tarde a vocês de casa. E a gente começa fazendo aquela atualização em relação à Covid-19, porque de acordo com o Ministério da Saúde, nós tivemos o registro no país de 131.049 novos casos da Covid-19, o que soma 27.937.835 casos registrados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram 1.128 mortes registradas devido à Covid, o que soma 641.902 óbitos, e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.898.289 casos da doença, com 162.517 óbitos. Agora vamos falar aqui na nossa região. Olha, 483.667 casos confirmados desde o início da pandemia nos municípios, e Campinas, até esta quinta-feira, somava 161.158 casos. Nós tivemos o registro de 40 novos casos aqui na cidade, lembrando
que o sistema de informação do Ministério da Saúde está fora do ar, por isso que esse número aqui na cidade pode ser subnotificado. Indaiatuba, 48.398, Sumaré, 36.204, Americana, 35.737, Hortolândia, 30.432 casos, agora os municípios com menos de 30 mil casos aqui na RMC. Santa Bárbara do Oeste, Valinhos, Paulínia, Itatiba, Vinhedo, na sequência Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Montemor, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Vamos falar dos óbitos aqui na nossa região, Viviane? Olha, 12.013 mortes confirmadas devido à Covid-19 desde o início da pandemia e Campinas, até esta quinta-feira, registrou 4.872 óbitos desde o início da pandemia. A gente teve aqui na cidade a confirmação de mais 6 óbitos. Lembrando que o último deles, esse registro, tem ainda uma confirmação do dia 2 de agosto de um homem de 86 anos e que só agora foi confirmado que é Covid-19, um homem de 63 anos em 31 de janeiro e as outras vítimas foram registradas em fevereiro. Sumaré, 1.057 óbitos, Americana, 931, Santa Bárbara do Oeste, 856, Indaiatuba, 836, Hortolândia, 796 e agora os municípios com menos de 500 óbitos devido à Covid-19 aqui na RMC. Valinhos, Itatiba, Paulínia, na sequência Nova Odessa, Vinhedo, Montemor, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Mina, você deu aí os dados, né, da Covid de Campinas e região. Você traz também a situação de leitos, né? Porque ainda tem muita gente precisando de internação. É a ocupação de 82,32%. A gente lembra que aqui na cidade nós temos atualmente 164 leitos de UTI exclusivo para pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. 135 deles estão ocupados. Destes 135, 109 são adultos com Covid-19 e temos ainda 183 pacientes internados em leitos de enfermaria. Temos 29 leitos livres na cidade de UTI, sendo que no SUS municipal, que agora conta com 50 leitos de UTI para síndromes respiratórias, 44 estão ocupados. Lá na Unicamp, dos 28 leitos disponíveis, todos estão ocupados. E na rede particular, dos 86 leitos disponíveis, 63 estão ocupados. E, Mina, para a gente diminuir toda essa ocupação de leitos, a gente torna a falar que a vacina é muito importante. Você também trouxe os dados aí da vacinação na nossa cidade? Isso, a gente traz os números que avançam conforme a gente tem alguns esquemas, a prefeitura continua com agendamento no vacina.campinas.sp.gov.br e também divulgou que nós tivemos aí a vacinação sem agendamento. A gente aguarda ainda informações de como vai ser a Semana E na cidade, até porque na última quarta-feira o governador anunciou que todos os municípios paulistas vão fazer a Semana E, que são postos volantes nas escolas públicas, estaduais, municipais e também da rede privada, para ampliar a cobertura vacinal das crianças entre 5 e 11 anos. Então, assim que nós tivermos a notícia, a gente vai falar de como vai ser esse esquema aqui na cidade de Campinas. A gente lembra que sempre são os agentes de saúde do município que fazem essa imunização. Então, na cidade nós temos aí 1.055.931 pessoas que já receberam a primeira dose, 2 doses, 941.183 moradores da cidade e 485.204 receberam a dose adicional. A gente reforça que as crianças também precisam tomar a vacina, né? A partir dos 5 anos, é só fazer o agendamento e comparecer no posto de saúde mais perto de casa, né? Sim. Mina, a gente falou um pouquinho aí sobre saúde, mas amanhã tem um evento que já está mexendo com toda a cidade e a INDEC aí já está se preparando, né? Para não ter nenhuma confusão. É isso mesmo, o derby que acontece neste sábado aqui na cidade de Campinas, a partir das 8h30 da noite, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E por isso, a INDEC já avisou como será o esquema no trânsito. Você que mora ou transita naquela região, olha, a gente vai ter aí
As ações que vão começar já na madrugada com reserva de vagas em trechos da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina, entre a Rua Conde Deu e a Avenida Guarani. E as outras vias do entorno vão ser cercadas também. Os bloqueios viários vão acontecer a partir das 5 horas da tarde. Serão fechados ao tráfego de veículos trechos no entorno do estádio do Guarani. A atuação vai envolver 13 agentes de mobilidade urbana e a operação deve terminar a partir das 11h30 da noite. Qualquer dúvida, o telefone 118, que é o Fale Conosco da INDEC, e ainda, se você tiver dúvidas e for de outra cidade, o 3731-2910. E sobre esse assunto, esse jogo aí que vai mexer com toda a cidade, a gente volta a falar daqui a pouquinho, então não saia daí. Essas foram então as notícias da Metrópole. Mina, muito obrigada. E eu não penso que ela está indo embora, viu? Daqui a pouco ela volta com mais notícias, só que do Legislativo. Até já. E a gente continua aqui, só que agora vamos para um rápido intervalo no Câmara Notícia. Não saia daí, porque no próximo bloco tem estreia aqui. Tá lembrado aí do programa Em Pauta? Agora ele passa a ser dentro do nosso jornal. E a seguir eu vou conversar com o vereador aqui da casa. E tem muito mais. Detalhes de como vai ficar o tempo para sábado e domingo, você fica sabendo aqui. É amanhã, Guarani e Ponte se enfrentam no Brinco de Ouro da Princesa. Tem ainda a programação de eventos para o final de semana. Fique com a gente, o Câmara Notícia volta em instantes. Câmara Notícia de volta. Você que acompanha aí a nossa programação, tá lembrado do programa Em Pauta? Pois é, agora ele é ao vivo aqui dentro do nosso jornal. E eu já tô com um parlamentar aqui do meu lado. Quer saber qual é? Veja só. E estreando aqui no Em Pauta, o vereador que já está aqui do meu lado, Paulo Gaspar. Vereador, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Na hora do almoço, vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço, Viane, é uma satisfação estar de volta aqui no Em Pauta e boa tarde aos telespectadores. Então, só para lembrar o pessoal de casa, o Em Pauta é quando a gente fala um pouquinho sobre o trabalho do parlamentar. E para começar, eu queria conversar com o senhor sobre a Frente Parlamentar da Legislação Urbanística. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como tem sido o trabalho dessa frente, como vai ser esse ano. Então, no final do ano passado, a gente aprovou aqui na casa a criação de frentes parlamentares que não existia ainda no formato aqui nosso. O que existia são comissões de trabalho, né? Seja as permanentes ou as temporárias. Nós estamos em 13 comissões. E a forma da comissão trabalhar, ela é composta só por vereadores e as entidades ou pessoas físicas convidadas participam das reuniões e depois no final tem um relatório. A frente tem uma forma muito mais ampla e mais proeminente, porque não só os vereadores compõem a frente, como também as próprias entidades e pessoas físicas. Então ela é muito mais ampla na sua abrangência, ela tem muito mais poder de ação, porque essas entidades não vão participar apenas das reuniões, mas elas vão ser protagonistas. A quantidade de reuniões é ilimitada, pode acontecer dentro da Câmara ou fora da Câmara, até 2 por dia, se quiser, de domingo, de sábado, enfim. Então, é um poder muito maior, muito mais abrangente, e a gente pode convidar qualquer autoridade para estar participando desses debates. Eu ia comentar com o senhor essa participação aí de autoridades, entidades e da própria população ajuda a fortalecer o trabalho, a entender melhor a necessidade, a real necessidade de quem vive aqui na cidade. Então, no caso dessa frente parlamentar, o tema é para a legislação urbana, né? A gente criou uma comissão, por exemplo, recentemente na prefeitura, que é a Comissão Permanente de Legislação Edilícia, que ela é bem restrita aos assuntos do Código de Obras do município.
Já a frente parlamentar, ela vai tratar de um plano macro da cidade, praticamente tentando antecipar os debates que acontecem quando da aprovação do plano diretor da cidade, que acontece a cada 10 anos. Então, nós tivemos em 2018 a aprovação do último plano, o próximo será em 2028. Nós estamos em 22, então faltam 6 anos. A gente quer antecipar essa discussão, porque normalmente ela acontece em cima da hora, na prorrogação do segundo tempo, ele é aprovado sempre de uma maneira inadequada, atropelada, e nunca fica 100%, né? Pelo contrário, fica em 10%, porque falta discussão, falta debate, falta participação, e é muito feito no atropelo. Então, se a gente tiver esses próximos 3 anos de mandato para criar toda essa discussão em torno de temas como meio ambiente, mobilidade urbana, zoneamento, uso e ocupação do solo, etc., a gente vai ter tempo bastante para tratar todas essas questões com todos os atores envolvidos, os experts da área. Vereadora, a gente sabe que o trabalho de todas as comissões é muito importante para a cidade, para a população, enfim. Falando agora de uma outra comissão da legislação edilícia. Explica para a gente. Essa edilícia refere-se a edificações, edifícios, né? E está restrita ao Código de Obras. Então, o Código de Obras ele trata de iluminação, ventilação, altura, recuos, questões específicas do projeto do edifício em si. Então, ela está mais subordinada a engenheiros, arquitetos que tratam desse assunto. Já na frente, como é uma coisa muito mais ampla, envolve diversos setores além do urbanístico, né? Então, ele tem uma abrangência muito maior. Então, a CPLE, essa comissão que há 12 anos ela estava inativa na cidade de Campinas, tanto a comissão, a CPLE, como a frente, ela tem esse objetivo de estar sempre rediscutindo a legislação, independente dos prazos que você tenha para ser aprovadas. Então, é dinamizar, porque a cidade é dinâmica, as coisas estão acontecendo, e a gente precisa rever sempre a legislação, porque as coisas vão ficando de forma obsoleta muito rápido. Bom, a gente falou aí o trabalho de algumas comissões aqui da casa, né, que o senhor vai estar à frente. Eu queria também que o senhor comentasse um pouquinho sobre fundo eleitoral e fundo partidário, outro tema que o senhor discute bastante, né? Até esse final de semana estaremos fazendo mobilizações em mais de 80 cidades, porque o Partido Novo entrou no STF contra a aprovação do fundo de 4 bilhões e 900 milhões que está saindo do bolso do contribuinte brasileiro, um dinheiro que era para ir para educação, saúde e segurança, que está indo para financiar a campanha de políticos, né? Então, nós somos totalmente contrários a esse tipo de ação. Inclusive, eu e como todos os mandatários do Partido Novo, a gente não usou nenhum centavo para financiar campanhas e também o partido não usa para se autofinanciar para suas despesas diárias, né? Eu até ia perguntar isso, né? Falando de economia, como que funciona a economia do gabinete? Da mesma forma que a gente exige que o Estado brasileiro enxugue gastos, corte na carne e não use o contribuinte para financiar a atividade política, nós fazemos isso dentro do gabinete. Então, as economias elas começam desde não usar o carro oficial, não usar o auxílio combustível, ter assessores a menos do que a gente precisa, então a gente pode ter 5 na casa, a gente tem 4, despesas correntes, impressora, máquina de café, tudo a gente tirou, porque isso paga aluguel, auxílio correio, 0. Então, o ano passado, em um ano, economizamos R$250 mil com essas despesas de gabinete, nos 4 anos serão mais de R$1 milhão de economia. E existe também a questão das emendas que foram aprovadas no ano passado, que vão começar a valer a partir do ano que vem, 2023, que não existia, nunca existiu na cidade de Campinas, e que ao não utilizarmos também essas emendas, que são 2 milhões por ano para cada vereador, nós estaremos economizando R$5 milhões nesses 4 anos de mandato. Vereador, a gente está falando aí de gabinete, eu queria que o senhor reforçasse como que tem sido o seu contato com a população nesse momento que a Câmara está fechada devido à pandemia de Covid-19. As reuniões também voltaram a ser pelo sistema de deliberação remota. Como que está sendo o trabalho do senhor que veio aí, estava tendo contato, reuniões presenciais e agora tudo online?
O trabalho dentro aqui da casa atrapalha bastante, porque é vital esse contato diário e presencial, mas em relação aos eleitores, à população, não mudou muita coisa, porque a gente disponibiliza todas as redes sociais e o WhatsApp é o dia inteiro, as pessoas falando conosco, e quando é necessário uma reunião presencial, a gente marca em qualquer lugar, seja no meu escritório, seja numa padaria, seja onde for, né? Mas o grosso mesmo, 95% das questões, a gente trata tudo virtualmente. Então, esse é o grande contribuição que a tecnologia nos proporciona hoje em dia. E, vereador, diante de toda essa situação, vale lembrar, né, que o senhor está disponível sempre para a população, né? Domingo a domingo, o WhatsApp não para, e não é porque na época de vereador não, antes também era assim. Mesmo antes de ser vereador, a gente já trabalhava com as causas políticas, era um ativista e sempre foi assim, continua sendo. E é muito importante que o cidadão participe da atividade política, seja do mandato Paulo Gaspar ou de todos os vereadores, porque é muito importante acompanhar a política na nossa cidade. A gente falou um pouquinho de trabalho de comissão, mas o senhor atua em diversas áreas, né? Desde saúde, educação, está acompanhando aí os casos de Covid também? Sim, Viviane, a gente tem basicamente 3 tipos aí de demanda. Temos as bandeiras do Partido Novo, que é o liberalismo econômico, a austeridade fiscal. Temos as demandas que os cidadãos trazem para nós, que são realmente a saúde, a educação e a segurança, os 3 itens que mais são exigidos. E tem as questões próprias da minha profissão, da minha área, que é de arquitetura e urbanismo. Então, a gente tem uma pauta bem abrangente aí no nosso mandato. E, vereador, como que tem sido essas reuniões extraordinárias aqui da casa? Como que o senhor tem analisado isso? Bom, infelizmente, tivemos que retornar nesse modo virtual. Atrapalha demais, fica lento demais as votações, cada um levantando o dedinho, baixando o dedinho, né? Então isso toma muito tempo. Mas até o momento não houve nenhuma pauta de relevância, né? Apenas questões menos relevantes, então o ano ainda precisa mostrar mais. Não deu para pegar o gosto da coisa ainda. Vereador, a gente está ao vivo aqui no Câmara Notícia, agora o quadro Em Pauta passa a ser dentro do nosso jornal, e esse ao vivo a população de casa também tem participado. E olha só, a Priscila Martinelli está elogiando muito o trabalho do vereador e parabenizando pela Frente Parlamentar de Legislação Urbana. Acabou de chegar essa mensagem aqui para a gente. Muito obrigado, Priscila. Realmente essa frente vai ser muito importante para Campinas, não só para o nosso mandato, porque a cidade precisa dessa representatividade e desse canal de diálogo com o Poder Executivo, e essa frente vai ser sensacional para atingir esses objetivos. Vereador, então, para a gente encerrar sua participação aqui ao vivo, qual que é o recado para quem está assistindo a gente nesse momento? Aquela câmera está direto no senhor. Quero agradecer aos cidadãos campineiros que acompanham o nosso trabalho aí, e também de todos os demais vereadores. Eu acho que é importante todos os cidadãos estarem antenados ao que é resolvido dentro da Casa de Leis e continuem trazendo a nós todas as informações do seu bairro, da sua rua, da sua região, do seu trabalho, porque vocês, o cidadão, é o maior fiscal que pode ter. O vereador é apenas um canal intermediário que traz essas demandas para o Poder Executivo. Então, a gente depende de vocês para a cidade ficar cada vez melhor. Tá aí, a gente conversou então ao vivo com o vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo. Vereador, mais uma vez, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Infelizmente, o tempo é curto, mas já deu o recado aí para a população. Obrigado, Lidiane. Parabéns aí, equipe da TV Câmara. Um abraço para todos. E a gente continua aqui, porque ainda tem muita informação dentro do Câmara Notícia. Agora é hora de ficar sabendo como fica o tempo para o final de semana. A chuva de ontem deu uma amenizada, né? Naquele calor, estava bem quente, né? Insuportável. E o final de semana, hein? Como será que vai ser? Será que vai ser quente? Será que vai ser um pouquinho mais fresquinho? Então dá uma olhadinha na arte que a gente separou para você com todos os detalhes. Campinas deve amanhecer com céu nublado neste sábado. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui, permitindo entradas de sol
e a consequente elevação nas temperaturas, que pode chegar a 29 graus. O domingo segue sem muita mudança, condição de céu alternando entre parcialmente nublado e pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite. A mínima fica em 20 graus e a máxima não passa de 28. E falando em final de semana, amanhã o dia promete ser cheio de emoções, hein? Hora do esporte aqui no Câmara Notícia. Amanhã, às 8 horas da noite, acontece o grande derby campineiro. Ponte Preta e Guarani vão se enfrentar. Guarani e Ponte Preta se enfrentam neste sábado às 8 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no Bugre. A princípio, Daniel Paulista tem todo o elenco à disposição, apenas o volante Silas segue de fora, ainda trabalhando fisicamente após contusão. E na Macaca, Dedé ainda está em transição, enquanto Niltinho e Moisés Ribeiro são dúvidas. Os dois times vêm de derrotas. O Guarani perdeu em Itu por 3-0 e a Ponte Preta em Campinas para o Botafogo por 1-0. O jogo de amanhã é importante demais. Quem vencer se aproxima da zona de classificação. Ainda se mantém com boas possibilidades de chegar às quartas de final do Paulistão. E quem perder fica perto da zona do rebaixamento. O empate, a princípio, não interessa nem para Guarani nem para Ponte Preta. O último encontro entre os dois times foi pela Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado e terminou 0-0. Lembrando que apenas a torcida bugrina vai poder estar presente aí no Brinco de Ouro. Os ingressos seguem à venda na bilheteria do estádio e também pela internet. Tobogã e cabeceira sul custam R$ 40 e tobogã inferior e vitalícia saem por R$ 60. E tudo o que rolar neste jogo, é claro que a gente te conta na segunda-feira. E agora é hora de saber o que está acontecendo aqui na Câmara, dentro do quadro Notícias do Legislativo. Como prometido, Mina Abreu está de volta. E Mina, você começa falando sobre o quê? De qual parlamentar? A gente fala sobre Covid-19 e vacinação. A gente que agora há pouco falou no Notícias da Metrópole sobre os números, sobre uma campanha para a imunização das crianças. E esta é uma preocupação também de diversos vereadores que, inclusive, na última reunião extraordinária, falaram na tribuna livre virtual sobre este tema. Acompanhe. Essa semana foi realizada a primeira reunião da Comissão de Política Social e Saúde, com a presença virtual do vereador Paulo Haddad, do secretário municipal de saúde, Lair Zambon, e da diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa von Zumben. Durante a 5ª reunião extraordinária da Câmara de Campinas no dia 16, Paulo fez um resumo do encontro da comissão. Foram passados todas as ações do governo municipal para o enfrentamento dessa nova onda, né? Essa variante Ômicron. Por sorte, né? Aliás, não por sorte, mas por ação lá atrás dessa mesma secretaria e também de todo o pessoal da gestão pública, nós conseguimos vacinar aí a nossa população, e essa onda da Ômicron ela está matando, ou sendo menos letal que a Delta, mas isso por ação, né, e por conta da vacinação. Campinas hoje tem quase 100% da sua população vacinada. Na oportunidade, o parlamentar fez um apelo em relação à vacinação do público infantil de Campinas. São 42 unidades de saúde no município e algumas destinadas exclusivamente para vacinação de crianças, mas a adesão continua abaixo do esperado. Conclamo aqui os meus pares da Comissão de Política Social e Saúde, Cecílio Santos, Jair da Farmácia, Rodrigo da Farmadic, Mariana Conte, e também todos os outros vereadores que fazem coro comigo para que as nossas crianças sejam vacinadas, senhor presidente. Nós temos uma realidade hoje com todas as ações da Secretaria de Saúde, apenas 36% das nossas crianças vacinadas. Isso é muito ruim. Nós estamos tendo óbito nas duas pontas, as pessoas mais velhas com comorbidade
elas estão internando, sim, por conta, né, da descompensação, são acometidas pela variante Ômicron, descompensam o seu quadro, seja por qual for a sua patologia de base, e vem a óbito. Crianças novas, crianças de 6, 7 anos, né, jovenzinhos também estão sendo acometidos. Tivemos 2 óbitos por crianças que não tinham nenhuma comorbidade tão importante. A Secretaria de Saúde aplicou 17.909 doses de vacina contra a Covid-19 nesse último sábado, no dia D de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos. Apesar da quantidade, ainda não é um número satisfatório de imunização para o público infantil. A vereadora Mariana Conte lamentou o falecimento de uma criança de 11 meses pela Covid e também incentivou a vacinação. É muito triste essa situação e a vacina, de fato, ela salva vidas, ela evita casos graves, internações e, mais que isso, eu acho que é importante que a gente dizer que a cobertura vacinal e algumas pesquisas têm mostrado que o controle da disseminação do Covid passa por a gente conseguir atingir uma cobertura vacinal. O que isso significa? Significa cerca de 80% das pessoas estarem vacinadas. As pessoas vacinadas, elas apresentam menos sintomas e, portanto, diminui a circulação do vírus. Um paralelo com relação a isso são doenças que foram controladas por meio da vacina, doenças que já tiveram um grande estrago na sociedade brasileira e mundial e que foram controladas por meio da vacina, até bem recentemente. A parlamentar Guida Calisto aproveitou seu momento de fala para parabenizar Paulo Haddad e mostrar apoio a seu apelo. A gente quer sair logo dessa pandemia, né? O povo não aguenta mais. E para isso a gente precisa ter uma cobertura vacinal eficiente para que a gente possa derrotar de vez esse vírus, né? Que é o vírus da Covid-19 aí, que tem ceifado tantas vidas. E todos os dias a gente tem sempre aí ouvido informação sobre a falta ainda que as nossas crianças, né, de uma cobertura mais completa das nossas crianças. Isso é fruto aí de várias fake news, né, que tem alastrado na nossa sociedade, que tanto tem prejudicado o povo brasileiro, né? Mentiras sobre a vacina, falando que a vacina é experimental. Então, eu acho muito importante falas como desse parlamentar que vem nesse dia aqui, né, fazer esse clamor ao povo para que leve as nossas crianças para se vacinar. Cecílio Santos cobrou mais incentivo do prefeito Dário Saad para promover a vacinação infantil. Nós precisamos que a população leve as suas crianças, levem seus filhos para vacinar. É muito importante esta atitude, porque o único remédio que tem para a gente controlar a pandemia é, sem dúvida, a vacinação. E as crianças estão voltando para a escola, que é muito importante. Agora, para a gente ter segurança, não tenha dúvida que precisa ser vacinado. Parabéns ao vereador Paulo Haddad por essa sensibilidade, por esse apelo que fez, que eu faço coro, assim como os demais vereadores, veradoras. E digo mais, acho importante que o prefeito Dário Saad, como é médico, também o faça, não é? Esse apelo, usando as redes, a influência do prefeito, para que a população vá se vacinar, tá certo? Principalmente esse público hoje, né, que está indo para a escola, são as crianças e adolescentes. E, Mirna, quem acompanha a programação da TV Câmara Campinas tem visto que o trabalho das comissões tem sido bem intenso, né? Todo dia tem reunião de comissão e ontem, quinta-feira, mais comissão se reuniu. Isso mesmo, a gente começa falando da reunião da Comissão de Meio Ambiente, que ontem debateu as brigadas de incêndios populares. Michel Amorim é quem traz as informações. A Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara realizou esta semana a primeira reunião online do ano. E o tema escolhido para ser debatido foi a Brigada de Incêndio Popular. Apesar de estarmos num momento hoje, graças a Deus, de chuva, verão, né, a gente sabe que esse é um problema difícil de ser enfrentado nos períodos de estiagem, de seca,
principalmente que, por razão das mudanças climáticas, a gente tem tido períodos mais extensos, né, de falta de chuva, baixa umidade e aumento de risco de queimadas. A comissão contou com a presença dos representantes da sociedade civil, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além da vereadora Mariana Conte, que é membro do grupo. Os trabalhos foram conduzidos pelo vereador Luiz Rossini, presidente do colegiado. Algumas coisas eu já anotei, que a gente possa recolher eventuais sugestões, aquilo que a gente puder fazer, para dar continuidade a isso, propondo alguma alteração na legislação, aprimorando, criando esse plano de prevenção, combate a incêndio. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse voluntarismo desses cidadãos que são conscientes, responsáveis, mas assim, que eles possam participar com segurança. Eu acho que a grande preocupação dos agentes públicos é como fazer isso de forma segura, né? E aí a legislação tem que ser o nosso guia. As brigadas de incêndios populares são grupos de pessoas que têm o objetivo de ajudar no combate a incêndios. Eles agem na identificação e na eliminação de riscos de incêndios e no combate ao fogo. E também ajudam indivíduos a sair do ambiente em segurança. A partir dessa discussão, acho que foi muito importante trazer para esse debate, né, a experiência, o trabalho que já vem sendo feito, né? A gente não está falando de iniciar um trabalho aqui, né, dos brigadistas, mas os brigadistas já estão atuando. Eu achei importante a consideração do Marcão, falando há 10 anos atua, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que essa é uma tendência, porque está pipocando ações como essa pelo Brasil, pelo estado de São Paulo. As pessoas estão preocupadas com a preservação das áreas de mata, estão vendo as deficiências apresentadas pelo Estado, e isso é super importante, porque isso também é prevenção. E quanto mais engajamento tiver nesse processo de defender, prevenir, fazer ações, isso vai ter uma consequência importante no sentido da prevenção. E a Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute as providências em relação ao combate às enchentes em Campinas, realizou a primeira reunião de trabalho. A reportagem é de Mariana Meira. O vereador Paulo Búfalo é o idealizador e presidente da Comissão Especial de Estudos, que pretende analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para combater alagamentos, enchentes e inundações em Campinas. Nós iniciamos, então, nesta data, o trabalho da Comissão de Estudos, que foi aprovada pelo requerimento 124 de 2022. Eu quero já dizer que as comissões de estudos da Casa, elas funcionam durante um período para estudarem, analisarem e proporem políticas, obras, enfim, ao Executivo Municipal sobre determinados temas. E, portanto, como já foi anunciado, essa comissão ela foi constituída a partir desse requerimento para que possa, então, cumprir durante um prazo de 3 meses ou até 4 meses, podendo ser prorrogada ou não essa análise das situações que dizem respeito a alagamentos, enchentes, aqui na cidade de Campinas. A comissão é formada, além de Paulo Búfalo como presidente, pelos vereadores Cecílio Santos, que será relator, e Arnaldo Salvetti. Os parlamentares compartilharam a preocupação nesse período de chuvas fortes. As chuvas, elas estão cada vez mais intensas e frequentes. E, portanto, tem um recorte de questões climáticas que nós precisamos enfrentar em conjunto. E, portanto, a cidade de Campinas tem muito a contribuir, sendo uma sede de uma região metropolitana, uma região industrializada, que com polos de alta tecnologia e, portanto, pode contribuir para essa reflexão, que é uma reflexão da humanidade e que passa por nós.
é a ideia da casa comum. Nós não temos um outro planeta nesse momento em que nós possamos sobreviver. É desse daqui que nós precisamos cuidar, cada um de nós. Nós estamos com muita disposição para auxiliar nos trabalhos da relatoria e discutir esse problema a fundo que aflige a nossa cidade e é um problema muito sério. Então, nós daremos o melhor das nossas energias para construir esse relatório junto na comissão, seja a altura da casa e a altura da nossa cidade, e buscar soluções, sem dúvida nenhuma, para que esse problema possa ser resolvido, não é, à medida do possível, porque a gente sabe que os eventos climáticos nem sempre a gente consegue prevenir suficientemente bem, não é, para evitar tantos problemas. À disposição esse nobre vereador para discutir junto, inclusive com o presidente dessa comissão, parabenizar os dois vereadores e essa Câmara e os vereadores que aprovaram essa comissão e à disposição para que precisar meu presidente e meu relator. E Mina, ontem teve um encontro que foi todo organizado pelo Executivo, né, com empresários, e teve vereador aqui da casa que também participou. A Câmara esteve representada pelo presidente, o vereador Zé Carlos, no encontro que uniu mais de 125 empresários na capital paulista, o encontro chamado Campinas Mais Competitiva. Nesse evento, a Prefeitura de Campinas mostrou como as ações do PAIS, que é o Programa de Ativação Econômica e Social, como também a Lei de Incentivos Fiscais e a Lei dos Galpões, por exemplo, tornaram a cidade mais atrativa a novos investimentos. E o presidente da Câmara falou sobre a importância dessa participação. Para mim é uma felicidade estar representando a nossa cidade de Campinas para atrair mais investimento e também toda a nossa região metropolitana, que congrega quase 4 milhões de habitantes. Isso é um grande atrativo aos empreendedores para fazerem os seus investimentos na nossa cidade e na nossa região. Um grande abraço a todos. E segunda-feira é dia de reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã. E Mina, conta pra gente, a pauta dessa reunião já foi divulgada? Bem recheada, viu, Viviane? Tem 17 itens e a gente lembra que a gente transmite aqui a partir das 9 horas da manhã na segunda-feira. A reunião extraordinária começa com um comunicado de vereadores que vai das 9 às 10 e às 10 horas da manhã começa então a discussão e votação dos 17 itens que você confere no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. E hoje, logo depois do Câmara Notícia, tem mais reunião de comissão. Nossa programação ao vivo não para. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, a gente tem a reunião da Comissão Permanente para os assuntos de segurança, para os assuntos da região metropolitana de Campinas. Essa reunião vai ser presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, que é o presidente da comissão. E logo mais, às 4 horas da tarde, é a vez da reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público para o município de Campinas. Essa reunião será presidida pela vereadora Guida Calisto. Essa é a primeira reunião dessa comissão de estudos que foi instalada recentemente aqui na Câmara Municipal. E um resumo, claro, de tudo que aconteceu aí nessas reuniões. A gente conta para você de casa na segunda-feira aqui no Câmara Notícia. Mina, muito obrigada pela sua participação. Um bom final de semana. Um bom fim de semana para você também e para você de casa. E o Câmara Notícia, olha só, não acabou. A gente vai para mais um intervalo. No último bloco, tem mais um parlamentar aqui no estúdio participando do Em Pauta. E já está se programando para o final de semana? A gente te ajuda a escolher entre tantas opções na agenda cultural. É já já. Câmara Notícia de volta e hoje com novidade, o programa Em Pauta agora virou quadro aqui dentro do nosso jornal.
E agora é a vez da gente saber como estão os trabalhos legislativos do vereador, olha só que está aqui comigo, Fernando Mendes. Vereador, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, vir aqui na hora do almoço e falar um pouquinho sobre os seus trabalhos ao vivo. Boa tarde, Viviane. Eu sempre agradeço à TV Câmara por esse espaço, por essa oportunidade, e isso é importante, a gente poder mostrar para os munícipes aquilo que temos feito através do nosso gabinete e também do nosso mandato. Bom, vereador, então já vamos começar então falando dos seus projetos, né, da sua atuação, porque quem acompanha o seu trabalho sabe que o senhor atua em todas as áreas, né? Vamos começar então falando sobre saúde, do programa de prevenção ao câncer de pele, Sol Amigos de Todo. Exato, esse é um projeto que nós colocamos aqui na casa, demos uma organizada nele, conversando com o pessoal da área. Esse ano de 2022, nós vamos ter, segundo as estatísticas, uma média de mais ou menos 600 mil casos de câncer, sendo que o de pele é 1/3 disso, 200 mil casos de câncer no nosso país. Então é necessário se fazer um tipo de informativo com respeito a isso. O projeto é exatamente para isso, para que se faça algum tipo de informativo que chegue nas escolas, que chegue nos cabeleireiros, que chegue naqueles que mexem com cosméticos, que mexem com que tratam da pele, para orientar as pessoas dos riscos. É uma coisinha que surge e às vezes a pessoa não sabe que ali tem um princípio de uma coisa que pode ser pior se não for tratado. Então a ideia é fazer com que esse projeto, o Sol, Amigo de Todos, venha, na verdade, ser um fornecedor de saúde, fornecedor de vitaminas e não de problemas. Como o senhor disse, né, ainda falta informação sobre esse assunto, né? Às vezes a pessoa está ali com uma manchinha e quando vai procurar um médico já está avançado. Exatamente. Então essa é a ideia, haver esclarecimento, né? Nós temos uma deficiência na nossa nação, como pessoa, a respeito de entender a grande importância de uma prevenção, né? Por que isso acontece? Porque tem faltado essa informação. E o projeto é exatamente para isso, para trazer a informação necessária desde as crianças até os idosos. Vereador, falando um pouquinho de criança que gosta muito de soltar pipa, né? E o senhor tem um projeto sobre isso. Exatamente. A ideia do projeto já virou lei, né? Nós já temos pipódromo na cidade, mas é uma coisa bem pequena ainda, bem tímida. Porque, principalmente quando chega a época de férias, as crianças vão soltar pipa, que é o único tipo de diversão que tira um celular hoje da mão de uma criança, né? E a soltura de pipa ainda é muito criminalizada. Por que é criminalizada? Porque não tem o local certo. Então ela sobe no muro, ela sobe no telhado, ela vai para qualquer lugar soltar a pipa. Tendo pipódromo, tendo local organizado, você evita muitos acidentes e muitos problemas. Inclusive, por exemplo, a CPFL, ela sempre reclama, porque tem que muitas vezes fazer um corte de iluminação de forma pesada em locais que tem hospitais, tem escola que tem muitas residências, porque está enganchado lá uma série de linhas, né, de pipas. Tendo pipódromo, isso muda muito. Como o vereador disse, a soltura de pipa já virou esporte, já é lei, é a lei, olha só, 15.667. E a gente está falando de esporte, vamos falar um pouquinho sobre parkour, que também virou lei. Exatamente. Nós temos procurado trazer novidades, não novidade da nossa cabeça, mas, como sempre, o vereador trabalha com demandas. Então, nós conversando com a juventude mostrou para nós a necessidade de tornar o parkour reconhecido como esporte na cidade de Campinas, para que se possa ter direito, né? Eu fiz um pedido para um deputado nosso fazer no estado e eu me adiantei e fiz também na cidade de Campinas. Hoje, as pessoas que fazem a prática do parkour, aquele esporte de deslocamento, a pessoa pula muro, sobe, faz uma série de exercícios, hoje a gente vê muito isso nos filmes, né? Nas fugas, nos artistas e tal. Então, hoje, para eles fazerem isso, não tendo uma regulamentação, não tendo um local específico, eles se utilizam das traves nas quadras, eles vão para campos de areia fazer rolamento, eles usam as pistas de skate e outros obstáculos que eles encontram para poder se exercitar. Então, isso não é justo. Conversando com esse grupo, nós, então, fizemos fazer valer o esporte. O parkour começou lá na França e tem um detalhe, será o próximo esporte olímpico. E, vereador, a gente já falou um pouquinho sobre saúde, sobre esporte, o que a população também pede muito é segurança. O senhor também tem esse projeto, né, que
destina aí a aplicação de blindagem balística nas viaturas da Guarda Municipal. Exatamente. Eu tenho alguns projetos que foram aprovados, sancionados, viraram lei na cidade, que ainda não foram ampliados, chegar onde tem que chegar. A colocação de blindagem nos carros da Guarda Municipal, a Guarda Municipal hoje tem uma média de 92 carros, mas aquela de apoio tático cai para a metade. E aqueles que seguram a blindagem, uma média de 20 carros. Campinas poderia começar com colocar 1, 2 carros blindados. Isso já é suficientemente importante para mostrar que existe um cuidado com o seu servidor. Né? A Guarda Municipal de Campinas, hoje, quando ela surgiu, era para cuidar de praça, era para ver criança atravessando na frente da escola. Hoje não. Hoje ela tem poder de polícia. Hoje você olha um guarda municipal, ele tem taser, ele tem spray de pimenta, ele tem arma, ele tem uniforme. Ele é um policial. E ele chega nas ocorrências primeiro que a polícia. Inclusive em tiroteios, coisas pesadas, como aconteceram aqui no aeroporto de Viracopos. Então, nada mais do que justo uma metrópole como Campinas não se comportar como metrópole, né? Então poderia colocar, sim, a blindagem dos carros da Guarda Municipal, começando com um percentual e chegando a um alcance um pouco maior. O senhor falou aí do tamanho da cidade de Campinas. Pegando esse gancho, a gente também precisa de um hospital veterinário? Com certeza, é mais uma lei de um projeto meu que saiu, que, através de uma parceria privada, fazer um hospital veterinário na cidade. Nós temos 200 anos de legislação e não tem hospital na cidade de Campinas, que é uma cidade polo que alcança aí 3 milhões de pessoas, e temos hoje, inclusive depois da crise, pandemia, a população de animais de rua triplicaram na cidade. As ONGs, todas as entidades que faziam esse tipo de cuidado foram perdendo força. Perderam as vacinas, perderam a alimentação, perderam recursos, e os animais, muitos deles, foram para a rua. Então, o Hospital Veterinário na cidade de Campinas já está passando da hora. É necessário, e tem um projeto, tem uma lei, na verdade, um projeto que virou lei, abrindo espaço para uma parceria público-privada. E, vereador, vendo aqui os seus projetos, as suas iniciativas, chamou a atenção Calçada da Fama. Como assim? A gente vai ter uma aqui em Campinas? Olha, como que vai ser? Virou lei também na cidade. Nós temos uma revitalização em curso no centro de convivência, que cabe um espaço para você dar uma premiação artístico, cultural e esportiva, né? Porque quando se lembra de artistas ou de heróis na cidade de Campinas, só se fala de jogador de futebol. Mas fora isso, tem músicos, fora isso, tem o pessoal de artes marciais, uma série de outros segmentos, né, que poderiam serem homenageados. Então, a ideia é fazer... a gente colocou Calçada da Fama, que é uma forma mais prática de compreensão, mas pode ser um mural, pode ser uma forma de você premiar e dar valor àqueles que fizeram a história da cidade de Campinas. Atores, atrizes, jogadores de futebol, de vôlei, basquete, lutadores e tantos outros que fizeram a história da cidade de Campinas, levaram o nome da cidade de Campinas e não tem nenhum reconhecimento. O senhor falou aí de valorizar, né, os nossos artistas, a cultura da cidade, e tem um outro projeto aqui, mudando um pouco, né, mas também busca a valorização, o incentivo, né, de promover as pessoas aí em situação de rua, para elas serem contratadas por meio de algumas empresas? Exatamente, é a licitação inclusiva, né, já está valendo, já tem uma média de mais de 50 pessoas que já foram contratadas através da Secretaria de Ação Social, através do POP, né, que são braços do sistema de ação social, que já faz esse cadastramento, né, as pessoas estão nos albergues, se cadastram e eles têm que querer também. Então, isso é um tipo de licitação inclusiva. Campinas tem hoje, vivendo hoje uma média, em curso, umas 200 licitações hoje, né, de empresas que ganharam licitações. Dentro dessas, tem BRT, tem tantas outras de estrada, Sanasa, que poderiam dar um espaço para as pessoas em situação de rua que passam por uma capacitação, que passam por uma instrução. Então, dentro desse grupo, já tem uma média de 50 trabalhando. Isso, mas poderia ter muito mais. Basta existir a boa vontade daqueles que podem dar o emprego. Inclusive, nós criamos um outro projeto, um selo verde, para as empresas serem homenageadas por entrarem nessa causa de licitação inclusiva e dar uma condição para as pessoas
poderem ser inclusas na sociedade, porque a grande verdade é que você faz inclusão quando você dá emprego. Você dá emprego, você dá dinheiro, você dá direitos, você dá o salário da pessoa e você dá dignidade a ela. A ideia é essa. Vereador Fernando Mendes aqui nos nossos estúdios participando do programa Em Pauta. Tem aqui, vereador, muito projeto, tem muita iniciativa do senhor. Para quem está assistindo a gente nesse momento, aquela câmera está direto no senhor. Como ficar sabendo um pouco mais sobre o seu trabalho? Como entrar em contato? Olha, o único gabinete que é 10 aqui na Câmara é o meu. Então, tem o gabinete 8, 9, 11, 13, 15, mas o 10 é o nosso gabinete e você pode fazer o contato conosco através... Nós temos, inclusive, um telefone, eu não sei se vão colocar o telefone do meu gabinete, né, aqui da Câmara. Coloca o telefone da Câmara, passa para o gabinete 10 e nós com certeza iremos atender você, porque fora alguns projetos que nós aqui apresentamos, nós fizemos várias revitalizações de praça, colocação por exemplo, Jardim Icaraí, Parque Floresta, Jardim Itajaí, todos esses locais, Praça João Amazonas, nós fizemos um grande trabalho de revitalização, de reforço de iluminação, colocação de quadra de grama sintética, quadra de areia, enfim, fazendo as coisas de acordo com as demandas que chegam até nós. Então, essa é a nossa função. Eu sempre agradeço à TV Câmara porque abre um espaço para que a gente possa chegar até o munícipe e dizer para ela, tem um gabinete 10 na Câmara Municipal, você pode entrar em contato conosco e nós vamos te ajudar. E todo o trabalho do vereador Fernando Mendes, assim como dos demais parlamentares, claro, você de casa acompanha aqui no Câmara Notícia e também ao longo da nossa programação. Vereador, infelizmente o nosso tempo é curto, passa muito rápido. Fica aqui o convite para o senhor participar de mais um programa Em Pauta aqui ao vivo. Muito obrigado à TV Câmara e eu estou à disposição, sempre pronto para trazer novidades aí de trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada. E agora a gente muda de assunto, porque antes de encerrar o Câmara Notícia, como prometido, o Michel Amorim vai ajudar com a programação do final de semana. Tem estreia de filme, show, teatro, enfim, tem muita coisa. Confere aí. Olá, estou de volta com a Agenda Cultural, sempre com dicas excelentes para o seu final de semana. Então vamos começar com a programação dos filmes que estão em cartaz? Olha aí! Morte no Nilo é inspirado no best-seller de Agatha Christie e conta a história dos noivos Lynette e Simon, que estavam a bordo de um cruzeiro pelo Rio Nilo. Enquanto eles e os outros passageiros se divertem na embarcação, ocorre um brutal assassinato e cabe agora ao detetive Hercule Poirot descobrir quem é o assassino. Posso não confiar em você? O que quer que eu diga? Mas alguém morreu. Está mentindo na minha cara! Feche as portas! O assassino está aqui e ficará aqui. Em Exorcismo Sagrado, no passado, o padre americano Peter estava sediado no México. Enfraquecido ao ser possuído por um demônio durante um exorcismo, ele cometeu um grave sacrilégio. 18 anos se passaram e muitas pessoas o consideram um santo pela bondade que praticou ao longo do tempo. Só que o religioso volta a ser assombrado pelo pecado cometido na época. Hora de brincar, crianças! Não existe espaço para Deus e o diabo no mesmo corpo. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no inferno. Como farei isso? Não acreditando que Deus está com você, mas acreditando que você é Deus. Cátia Valdez, interpretada por Jennifer Lopez, é a metade do casal de celebridades mais sexy do momento. Mas a sua outra metade, Bastian, interpretada pelo cantor Maluma, foi flagrado numa traição e o casamento, que iria acontecer durante um show diante de milhões de fãs, foi para o espaço. Mas o professor de matemática Charlie, que foi para o show curtir com as filhas, acaba sendo escolhido de última hora como noivo. Agora, um professor de matemática e uma superstar de mundos tão diferentes podem dar certo? Tem medo dela ter uma recaída pelo Bastian e te largar? Eu também teria medo.
A gente não tem que fingir. Eu não me encaixo. Isso é inteligente? Deixamos a inteligência para trás há 6 semanas. As dicas agora são de teatro e exposição, porque tá cheio de coisa legal, confira. Meu povo lindo de Campinas, Renato Albani aqui para dizer que dia 19 de fevereiro tô aí para fazer o último show dessa temporadinha, esgotamos os 2, então, ou seja, vai esgotar esse também, então já corre, vai ser dia 19 de fevereiro no Teatro Oficina do Estudante e tem ingresso em ingressodigital.com, já compra, já chama a galera e vambora esgotar. Salve bem galera de Campinas, Tom Cavalcante, estou aqui para convidá-los para o meu novo espetáculo, o Tom Tá On, dias 18 e 19, no Teatro Oficina do Estudante, aí no Shopping Iguatemi de Campinas. Você de Campinas, você de toda a região, vem me ver, porque a minha volta aos palcos, estou retornando em grande estilo e escolhi Campinas, onde tem um público maravilhoso. São muitas emoções, beijo. Com licença, obrigado. É isso aí, PC, dia 18 e 19. Muitos textos, muita imitação, muita interação. Com licença, obrigada. Dias 18 e 19 de fevereiro, anota aí. No Teatro do Sesc Campinas vai ter a peça Virada Paulista. Vai ser no sábado, às 4 da tarde. E a entrada é gratuita. Em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, o Museu de Arte Contemporânea José Pansetti de Campinas promove a exposição Brasilianos. A abertura ao público será nesta sexta-feira e as obras poderão ser visitadas até o dia 30 de março. O horário de funcionamento do MAC é de terça a sexta-feira, das 9 às 5. A entrada é gratuita e a mostra vai reunir uma seleção de 35 obras bidimensionais do acervo do museu em técnicas como óleo sem tela, gravura, fotografia e desenho, além de técnicas mistas, versando acerca da brasilidade e da identidade nacional. No Parque Dom Pedro Shopping está rolando a exposição Império Romano e os Corpos de Pompeia. A mostra vai até o dia 31 de março e conta com mais de 200 peças arqueológicas, entre originais, réplicas, além de contar com ambientes cenográficos que mostram a vida e o cotidiano da cidade romana. Já no Galeria Shopping, de hoje a domingo, vai ter a Expo HQ, um evento do universo geek que vai reunir roteiristas, desenhistas, arte finalistas, ilustradores e coloristas com diversas temáticas. Amigas e amigos da TV Câmara, sou Thiago de Souza, um dos idealizadores do projeto Que Te Assombra, e domingo agora, dia 20 de fevereiro, nós teremos mais uma edição do nosso passeio monitorado Assombrações de Campinas. Nós sairemos às 9h15 da frente do Monumento Túmulo do Maestro Carlos Gomes, ali na altura do número 1309 da rua Barão de Jaguara. O passeio é totalmente gratuito, mas nós teremos que fazer os deslocamentos com nossos veículos próprios. A única coisa que a gente pede para você é que você esteja vacinado com todas as doses da vacina contra o Covid e leve sua máscara de proteção individual, que deverá ser utilizado durante todo o trajeto. Quem tiver interesse, por favor, mande um e-mail para o oqueteassombra@gmail.com. Nós temos pouquíssimas vagas, porque esse é um passeio que a gente está substituindo o passeio do dia 30 de janeiro, que não ocorreu por conta das chuvas. Então, corre lá, mande seu e-mail e a gente se vê domingo. E vamos de música, porque serão vários ritmos este final de semana. O duo Salomão Soares e Vanessa Moreno apresentam hoje no Sesc Campinas o álbum novo, Yatratá. O show será às 8 da noite. No meio dessa intriga, a vida me mastiga e eu não sou de briga, sou de opinião. Ainda hoje, às 8 da noite, a cantora Marina de la Riva apresenta o show Memórias de um Jardim, no SESI Campinas. A entrada é gratuita. Memórias de um Jardim é um espetáculo intimista, onde Marina interpreta canções brasileiras, cubanas e poemas carregados de memórias afetivas. Aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. E hoje
hoje o cantor Rodriguinho se apresenta em Campinas. O show vai ser no Rancho dos Amigos e a casa abre a partir das 6. Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra. Sinto muita idade, fatalmente, E essas foram as dicas de hoje. Aproveite. Até mais. Tchau. E por hoje é só, mas a programação ao vivo da TV Câmara continua. Hoje, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana aqui de Campinas. E às 4 da tarde é a vez da Comissão Especial de Estudos, que estuda e analisa a importância do funcionalismo público se reunir. Eu fico por aqui, um bom final de semana para você e o resumo de tudo que está acontecendo em Campinas e, claro, aqui no Legislativo, eu te conto na segunda-feira ao vivo também aqui no Câmara Notícia. A gente se vê. Tchau!